Badu, Sanepar não tá barata, Sapri 4 não tá barata, tá de graça. Foi exatamente esse direct que eu recebi de um seguidor. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e segue lá, @BaduVieira. E coloca aqui nos comentários o que você acha de Sanepar. As ações da Sanepar estão baratas? Não tá barata? Tá cara? Não tá? Que você compra, você vende? Você acha que tá barato, tá caro, tá no preço justo? O que você acha da Sanepar? Deixa aqui nos comentários. Eu recebi esse direct de um seguidor e, como sempre, eu fui responder e perguntei para ele por que ele achava que as ações da Sanepar estavam de graça, estão de graças, e por que também que não tem risco nenhum, né? Que é praticamente certeza de ser um bom investimento, como ele mesmo falou. Eu gosto sempre de ouvir as opiniões ali de vários investidores. Ele começou a responder, eu fui fazendo algumas perguntas, ele foi meio que não sabendo responder algumas delas, e no final o que deu para perceber foi que assim, ele tá meio que achando que tá barato porque tá todo mundo falando que tá barato. E isso é muito perigoso, tá bom? É muito perigoso isso daí, porque quem compra ações porque tá todo mundo falando que é bom, que tá barato, geralmente quando começa a ficar mais barato, cair mais, o investidor ele não tem confiança, ele comprou pelo motivo errado muitas vezes e não se sente confortável o suficiente para manter aquilo ali, para segurar as ações. E pode acabar depois sofrendo pelo mal do mão de alfacismo e vendendo a ação. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu já tinha prometido, quando eu fiz um vídeo sobre ações baratas recentemente, que eu ia fazer um vídeo mais completo, falar um pouco mais sobre a Sanepar e sobre os resultados de forma mais aprofundada, se eu acho que está barato, e agora eu vou falar se eu acho que está de graça, que são duas coisas completamente diferentes. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo aqui do Valor em Ação. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreva nesse canal, ative este belíssimo sininho, deixa o like aqui que ajuda demais o vídeo a chegar em mais pessoas. E vamos aqui, não é novidade para ninguém que Sanepar está sofrendo por conta da crise hídrica, as ações caíram bastante nos últimos meses e desde a máxima já acumulam uma queda aí significativa. E na minha opinião, já falei aqui em outros vídeos, as ações estão baratas sim. Mas será que está de graça, como esse seguidor falou? Bom, o que a gente vê na empresa é que mesmo no meio desse cenário muito difícil por conta da crise hídrica que a gente está vivendo ali, a Sanepar conseguiu entregar um resultado operacional muito bom e resultados financeiros, principalmente, muito bons. O que mostra realmente que se trata de uma empresa muito resiliente. A empresa aumentou o número de ligações ali de água na comparação anual. O número de ligações de esgoto também aumentou. Isso é bom e é importante a gente observar isso daqui, principalmente por conta do novo marco do saneamento. Tá bom? O país ele vai precisar atingir um patamar ali de cobertura até 2033, não tem jeito, 90% de cobertura para esgoto, e essa questão do marco do saneamento, ela é inclusive um dos riscos talvez da Sanepar, na minha opinião. Pode ser bom, mas pode ser ruim também, dependendo do que aconteça. Mas eu vou falar sobre isso aqui mais para frente, o que eu penso sobre isso também. E seguindo aqui nos resultados, como eu falei para vocês, o resultado financeiro da empresa foi muito bom, ela teve um resultado melhor, muito em função do reajuste tarifário, o crescimento ali dos volumes também de água, de esgoto. O reajuste tarifário não foi bom como a empresa gostaria, mas ajudou bastante a melhorar os resultados. E como todo segmento que tem muita regulação, é importante a gente olhar para isso sim, mas eu também procuro olhar para o que depende mais da empresa, para o que ela está fazendo. Então ela conseguiu reduzir custos e despesas operacionais, a Sanepar fez isso, mesmo nesse cenário que a gente está vivendo de inflação. Isso é muito bom, para mim foi muito bom. Ela reduziu também o número de empregados no período. Isso mostra justamente a eficiência e as perspectivas de longo prazo que a gente pode esperar, por exemplo, para a atitude ali da gestão da empresa, realmente focando em eficiência, geração de valor, e por conta de tudo isso que eu falei, ela conseguiu crescer os lucros ali. Além disso, a gente precisa também falar que a Sanepar é uma empresa que vem investindo bastante. Ela teve, inclusive, ali alguns investimentos que ela está antecipando, entregando alguns projetos antecipadamente. Tem investimentos que a empresa está fazendo que vão justamente mitigar efeitos de possíveis crises hídricas mais para o futuro. Num eventual cenário como esse, talvez a empresa vai sofrer menos por conta de alguns investimentos que ela está fazendo agora. Em relação ao endividamento da empresa, é extremamente saudável. A dívida líquida em relação ao EBITDA ficou aproximadamente ali no mesmo patamar que estava no último trimestre, 1,3 vezes, e além disso, boa parte desse endividamento vai demorar muito para vencer ainda. Com relação a risco de liquidez e também a risco de solvência, é uma empresa que praticamente não corre risco nenhum. A empresa segue dando lucro, aumentando patrimônio líquido, gerando valor, ela está investindo
tanto para expandir os volumes de ligação e também para manter e melhorar os índices de perda por ligação. Isso é muito interessante também. Eu não estava muito ligado nisso aqui. Uma empresa como a Sanepar, ela chega a perder mais de 200 litros por ligação por dia. Eu não sabia desse dado, eu não sabia que o índice de perda era tão grande assim. Mas como eu disse, a empresa também vem sofrendo por conta da crise hídrica, sofrendo muito. Mas se você observar o volume das barragens desde o ano passado para cá vem melhorando, o volume médio hoje é bem superior ao de setembro, que é o mês referente ao resultado que ela divulgou. As receitas da empresa melhoraram, o EBITDA melhorou, a margem EBITDA também teve uma melhora e os custos e despesas operacionais, como eu disse, reduzidos. Tudo que uma empresa quer é isso daqui, pô. Se você observar de 2017 para cá, como a própria empresa divulga nos resultados, o valor patrimonial por ação só vem subindo a ação nessa volatilidade toda aí, nessa oscilação, chegou a bater mais de R$7 e agora caindo, o valor patrimonial acima de 5, a ação abaixo de 4. Então isso, na minha opinião, é também um indicativo de que a gente tem uma ação descontada. Agora vamos falar um pouquinho dos dividendos aqui. A empresa pagou esse ano mais ou menos 50 centavos na Unity e um pouquinho mais de 10 centavos por ação preferencial SAPRE 4, menos do que pagou ano passado. É claro que o ano ainda não acabou, mas se você for ver o dividend yield da empresa, segundo o Status Invest, está mais ou menos ali 5,37 hoje, que não é um dividendo ruim, principalmente se a gente considerar e observar o payout da empresa, que é justamente o percentual do lucro que ela está tendo, que ela está distribuindo para o acionista. Se você for ver de 2017, de 18 para cá, de quase 50% caiu para 30% em 2019, se manteve mais ou menos ali em 2020, e agora a gente tem um payout de aproximadamente 17,8% para a empresa. Ou seja, esse dividend yield desse valor, considerando um payout abaixo de 30%, não é ruim. A Sanepar é uma empresa rentável, o ROI da empresa está ali na casa de 15%, oscilando um pouco, né, 14,3% em 2020, agora na casa de 15% ali. É um ROI interessante, principalmente para uma empresa segura e que está sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial. Se você comprar a ação de uma empresa que tem um ROI muito alto, mas pagar um PVP alto, acima de 2, 3, 4, 5 vezes, não vai ser essa a rentabilidade do seu investimento. Agora, quando você compra uma empresa que tem um ROI até interessante, abaixo do valor patrimonial, seu retorno pode ser até maior, desde que a empresa consiga manter essa rentabilidade, obviamente, ao longo dos anos. Não é aquela empresa perfeita que talvez vai se multiplicar por várias vezes, mas se você olhar nos últimos anos aí, se a gente pegar os últimos 15 anos, se você tivesse investido R$1.000 por mês na Sanepar, reinvestido os dividendos, você teria acumulado praticamente R$780 mil. Isso dá 17,8% ao ano, aproximadamente, um retorno real muito bom. Eu não cheguei a fazer a conta aqui da inflação no período, mas com certeza um retorno real muito bom. A gente sabe que a Sanepar tem resiliência ali por conta de tudo isso que ela está passando, tudo que eu falei aqui, está aumentando os resultados, está crescendo, está investindo. A melhora também recente na retomada das chuvas que a gente está vendo, está melhorando a situação dos reservatórios. Talvez ali no começo do ano que vem a gente já tem esse rodízio aí acabando e o nível médio do SAIC no final do terceiro trimestre estava abaixo de 50%, agora está praticamente a 70%, 69%, 70% ali. A Sanepar está barata, na minha opinião, a ação está barata sim, é claro que não é recomendação. Eu acredito que comprando por esse preço eu vou ter um bom retorno, mas falar que está de graça é como afirmar que eu vou comprar e que é certeza que isso vai ser um ótimo investimento, tá? Não tem por que se preocupar, não existe risco, posso comprar só Sanepar, que não tem problema nenhum, e nisso eu não acredito. Eu acho que existem riscos sim para a empresa estatal tem sempre esse risco do controlador, então vamos esquecer esse negócio de graça é o BDR que o Nubank vai dar para a galera que é cliente lá, nem isso é de graça, né? Que vai ter que abrir conta e vai acabar dando mais lucro para eles futuramente, mas está dando realmente, e aí eu tenho que falar que é de graça, mesmo sendo quase nada. A gente sabe também que tem um risco regulatório na Sanepar, voltando aqui ao assunto. Recentemente a empresa sofreu interferência no reajuste tarifário, sofreu outras interferências também com relação à metodologia do reajuste, que mudou de GPM para IPCA, enfim. Então o fato de ser um setor bem regulado e de a gente ter um estatal que pertence ao estado do Paraná, isso faz com que seja sempre necessário, na minha opinião, que a gente exija uma certa margem de segurança para investir. Eu penso dessa forma, a empresa já teve outras revisões tarifárias negativas e já teve até congelamento de tarifa. Isso já aconteceu no passado. Esse tipo de coisa pode afetar
muito a rentabilidade da empresa caso aconteça novamente. É certeza que isso vai acontecer? Não, mas também não é certeza de que não vai mais acontecer nunca mais esse tipo de coisa. É risco que a gente já tem que estar ciente quando investe. Não tem que achar ruim depois que acontece algo que era um risco que você já sabia que existia, pô. Por isso que nesse tipo de empresa eu gosto quando tá barato. Não faz sentido nenhum pagar caro numa empresa como a Sanepar, até mesmo a Taesa, por exemplo. Pô. Por mais que seja uma boa empresa, para a gente pagar caro demais nessas empresas não vale a pena, porque é receita previsível, é concessão, é contrato ali. Mesmo que a empresa seja extremamente eficiente, ela não vai conseguir fazer milagre, não vai tirar leite de pedra. Tem outra questão que a gente também precisa ver, que por ser estatal, muitos funcionários da Sanepar são concursados, para ela cortar custo fica meio difícil, ali é mais burocrático, é mais demorado, mais difícil. Tem um programa também de aposentadoria incentivada que já teve adesão de vários funcionários, é positivo. E como eu disse, o marco do saneamento pode ser interessante. Eu acho que ela tem tudo para cumprir, né? A Sanepar é uma das empresas de saneamento da Bolsa que tem mais condições de se adequar aí, de cumprir esse cronograma, mas se a empresa sofre esse tipo de interferência, o impacto que isso tem na receita, isso pode prejudicar muito os investimentos da empresa, reduzindo inclusive a capacidade de ela explorar essas novas oportunidades de expansão que o marco do saneamento vai trazer. Então não é bem assim, né? Se já vai ser mais difícil concorrer com empresas 100% privadas, agora você imagina se a empresa estiver sofrendo interferência, pô. Se a receita estiver sofrendo por causa disso, impacto negativo na receita por conta de alguma interferência e não conseguir aproveitar esses investimentos aí. Vai entrar capital privado no país por vários pontos. Com a aprovação do marco do saneamento, a Agência Nacional das Águas, ela fica mais fortalecida, vai instituir com certeza diretrizes de referência para as agências regulatórias, isso é positivo, muito necessário para atrair investimento privado. Atualmente a regulação ela é muito fragmentada, frágil, agência municipal, estadual, um monte de coisa ali, tudo misturado, vai ficar mais seguro. O investidor que quiser colocar capital estrangeiro, ele tem mais confiança. Hoje a gente tem algumas empresas de saneamento aqui de iniciativa privada que tem como maiores investidores fundos estrangeiros e caso o marco do saneamento ele vá avançando, isso tende a aumentar naturalmente. Por isso que eu acho sempre interessante, pessoal, quando você achar que a empresa está barata demais, por exemplo, aí você tem o viés da confirmação total, né? Todo mundo, tudo que a gente olha, tudo que você busca ali são informações para confirmar o que você está acreditando. Todo mundo sofre esse efeito aqui. Então é bom de vez em quando procurar ali, por exemplo, por que não investir nessa empresa? Só para ver, né? Você vê que sempre existem riscos. Eu sempre faço isso. É um exercício que eu sempre procuro fazer com as empresas. Eu procuro fazer isso para mitigar o efeito desse viés e apesar disso a gente não consegue mitigar totalmente, né, o efeito dos vieses nas nossas decisões. Nem os profissionais, nas análises deles, eles conseguem. Não tem como. O nosso cérebro ele é meio brabo mesmo, mas mesmo assim é interessante fazer esse tipo de exercício. Apesar dos riscos, eu considero que as ações da Sanepar estão baratas, descontadas, sinto segurança para investir, acredito que tem margem de segurança por esse valor. Se a gente pegasse aí só as concessões que ela já tem aí de vencimento muito longo já, dificilmente a gente vai ter prejuízo nela investindo por esse preço, a não ser que aconteça uma coisa muito ruim, uma interferência muito grande, uma catástrofe, uma tempestade perfeita que dure muito tempo para a empresa. É pouco provável, mas pode acontecer. Além disso, tem a questão também de você ver ali se não tem outros investimentos mais interessantes para você fazer. É o custo de oportunidade. Às vezes está barato, mas tem outras opções melhores. Você pode achar que não vale a pena nesse momento. Você vai pegar o seu dinheiro e vai investir em outra coisa que você acha que faz mais sentido, mesmo que a Sanepar esteja barata. Isso vai de cada um. Por isso que eu acho que falar que tá de graça não dá. Abaixo de R$4, na minha opinião, tá barata. Não é nenhum tipo de recomendação, obviamente, aqui, pelo amor de Deus. É só o que eu penso. Na minha carteira, eu tenho empresas estatais, tem Copel, Banco do Brasil, Sanepar, vocês sabem disso. E aí eu procuro ter uma pequena parte da carteira em empresas estatais. Eu não acho que é errado você investir em estatal, mas eu tenho apenas uma pequena parcela da carteira. Estatal, para mim, aqui no Brasil, é quando está barata. Tá? E é para investir ciente dos riscos e não ficar choramingando depois quando acontecer alguma coisa. Quando o Estado resolver pesar a mão em cima da empresa. A empresa é dele, ele faz o que ele quiser, não adianta chorar. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, isso que eu tenho para falar sobre a Sanepar. Espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa de alguma forma, deixando claro que não é recomendação.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, me acompanha lá no Instagram, @BaduVieira. Tamo junto. Valeu, bom final de semana.